Boa noite. O tema de nosso programa desta sexta-feira é inclusão. Vamos entrevistar Petras Vinícius, vereador de Mossoró pelo PSD. E mais, governo do RN anuncia publicação de edital para concursos da Imparne e do IPERN. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência. Desde já, você que nos assiste aqui em Mossoró, você em Apodi, você que nos assiste no Alto Oeste, Potiguar. Francisco Dantas tem TCM, viu, Acassi? O pessoal lá assiste aqui a gente também. Você que está em Parnamirim, Natal, alô você de Natal, acompanhando aqui a TCM, tem muita gente de Natal, o pessoal do Agora RN sempre repercutindo também aqui as nossas entrevistas. Um abraço para você também que nos assiste em Açu, você pertinho, aqui em Governador de Cerrosado. Parabéns a você aí de Septiense, porque hoje o município completa 62 anos de emancipação política, fazendo um registro importante aqui, depois de Apodi. Se não me falha a memória, foi a terceira cidade a chegar com o sinal da TCM, Governador de Cerrosado. Um abraço a todos aí de Sebastianópolis, que foi o primeiro nome lá de Governador de Cerrosado. Então, a todos aí da terra abençoada por São Sebastião, o mesmo padroeiro lá de nós, lá de Caraúbas, um abraço a todos, de todos nós aqui da TCM, tá bom? Participe, mande a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, 988028941. Você também interage pelo Instagram. Bem, vamos de informação. Vamos trazer agora, uma informação muito importante voltada para a área da saúde. Atenção, neste final de semana tem mais vacinação, plantão vacinação aqui de Mossoró. Saiba como participar, como atualizar a carteira de vacinação aí do seu filho, do seu familiar. Acompanhe. E para a gente falar sobre essa importante ação de vacinação que acontece durante o final de semana, eu converso agora com Etevaldo de Lima. Etevaldo, são 3 pontos de vacinação que estão sendo disponibilizados para a população. Nos fala um pouco como é que vai funcionar a programação durante este final de semana. O intuito é que a população que faz parte dos grupos prioritários da estratégia de vacinação contra a influenza, elas têm esse dia alternativo aí, com horários específicos, para estar se protegendo. A gente percebe durante a semana a população dizer que não tem tempo para se vacinar, mas a gente sempre reforça que saúde é prioridade. Então, a gente tem que buscar realmente um horário e se proteger. E principalmente aqueles que fazem parte dos grupos prioritários, diante da gente ter iniciado essa estratégia de vacinação contra a influenza, tem a oportunidade, neste sábado, estar aí atualizando sua situação vacinal contra esse agravo. 3 unidades básicas de saúde, os profissionais vão estar voltados especificamente para esse atendimento de vacinação e é só chegar lá que eles vão estar esperando naquele horário assim, iniciando às 8 até às 17 horas, sem intervalo para o almoço. Então não tem desculpa. Quais são as 3 unidades que vão estar disponibilizando os imunizantes? Nós temos a UBS Maria Soares, que é no Alto de São Manuel, ao lado da UPA. Nós temos também a UBS Chico Costa, no Santo Antônio. E temos a UBS Chico Porto aqui no Ouro Negro. Essas 3 unidades vão estar com esses profissionais para atender a demanda da influenza, mas na oportunidade atualiza a situação vacinal. Então, se tiver em atraso com algum imunizante, a oportunidade é essa de estar aí atualizando, e é desde a criança, até mesmo aquele público que não faz parte da influenza, mas que deseja atualizar a sua situação vacinal, vai estar tendo essa oportunidade de estar se protegendo contra esse agravo. A gente reforça que quem é grupo prioritário deve estar buscando o quanto antes. E destacamos que nós vamos trabalhar com as doses que estão disponíveis. O Ministério enviou poucas doses para o município, apenas 6,5% da cota, ou seja, menos de 8 mil doses. Então, a gente vai trabalhar com o que tem. Pode ser que na manhã a gente já venha acabar essas doses. Pois é, então busque aí acordar cedo, se preparar para poder atualizar o seu cartão de vacina. Um abraço para o Chico Gouveia, meu avô Chico Gouveia, que está assistindo aqui a gente ao lado de Francisco, que é quase como um papa, uma santidade, já tem um lugar dele reservado no céu. Um abraço aí para
o Francisco e especialmente para o meu avô Chico Gouveia, que está se recuperando, né, vô? Vai dar certo, em breve retorna lá à terrinha. Bem, vamos iniciar aqui a nossa entrevista com o vereador Petras. Vereador, nós estamos num mês muito especial, ainda mais para o senhor que defende a pauta da inclusão. A gente teve uma votação muito importante na Câmara de Mossoró nesta semana, mas antes de falar sobre este assunto em específico, gostaria de saber como é para o senhor este mês de abril, porque no último dia 2 foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. É uma das suas pautas como parlamentar, como pessoa pública, figura pública, e como é que o senhor está se preparando para este mês, as ações, enfim, e a importância de se falar sobre inclusão também como meio, como pauta política. Boa noite. Boa noite, Vonulfo. Boa noite a todos os telespectadores da TCM. É uma alegria poder voltar aqui mais uma vez, poder falar, sobretudo, de um mês tão importante, né? Porque a gente fala no mês de abril com a consciência de que nós precisamos falar de inclusão, falar e conscientizar as pessoas todos os dias. Os 365 dias do ano é preciso que a gente crie esse sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro, de estar acompanhando que as políticas públicas elas possam chegar para as pessoas, mas, sobretudo, a questão da inclusão, ela perpassa apenas o poder público. É um papel de todo mundo. Todos nós, enquanto cidadão, o que é que eu posso fazer para aceitar uma pessoa que tem uma condição diferente da minha? O que é que eu posso contribuir para que as pessoas possam viver um mundo mais feliz? E esse mês, assim como nós temos outros meses alusivos a determinadas pautas, nós temos um mês que fala sobre a conscientização do autismo, e eu fico muito feliz de poder participar e de ver o quanto que nós temos de ações hoje. Porque lá em 2017, quando eu iniciava meu mandato de vereador, primeira vez que eu fui vereador na cidade de Mossoró, eu fui o primeiro vereador dessa cidade a levantar essa pauta. Enquanto ninguém falava de autismo, enquanto ninguém apresentava nenhuma lei voltada ao autismo, estava eu ouvindo as mães, construindo junto com elas, vendo a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e Região Nascer, que é a Associação Amor, uma associação constituída que tem relevantes serviços prestados nessa cidade, e eu pude construir, seja o fortalecimento dessa instituição lá do início até agora, seja através de ações em todos os cargos que eu ocupei. Então eu fico muito feliz de poder ver que toda aquela semente que a gente plantou em 2017, porque política pública é isso. É você entender que às vezes você está aqui planejando uma ação, essa ação vai germinando, vai crescendo e os frutos vão chegar para a população. Às vezes a gente está muito no imediatismo, às vezes a gente está muito no oba-oba, naquela rapidez que as redes sociais muitas das vezes nos permitem, e a gente não entende que existe um processo. E que bom que esse processo vem com resultados. A gente aprovou, inclusive, foi uma das primeiras leis, a Semana de Conscientização do Autismo, e aí a gente teve uma semana recheada. Hoje eu já estive no parque com mães, com crianças atípicas que são assistidas pelo CAPSI, pelo Centro de Reabilitação. Foi um momento lindo de interação, onde a gente viu, né, o quanto momentos como esse, o quanto atividades que são implementadas pela Prefeitura, e essas atividades nós estamos acontecendo hoje, mas semelhante a isso, a gente já teve outras ações que foram desenvolvidas no CAPS. Por exemplo, nós tivemos no ano passado um treinamento parental para as famílias das crianças autistas. Né? Eu lembro que assim que eu comecei na Prefeitura, né, quando eu fui convidado para estar na Prefeitura, eu estava sem mandato, né, e a gente nunca parou de fazer um trabalho voltado à inclusão. Né? As pessoas que me conhecem sabem dessa história. A gente passou 4 anos com mandato de vereador, 4 anos sem mandato, e fomos trabalhar na Prefeitura. A gente trabalhava com o deputado estadual Kleber Rodrigues, que foi um grande parceiro da inclusão, uma pessoa que me convidou, e a gente conseguiu, através do mandato de deputado, implementar uma linha de atuação a nível estadual de política pública, tendo aí leis importantes como a redução de carga horária para os pais que têm filhos com autismo, com deficiência. Nós temos também a lei, né, que acaba com aquele prazo de validade. Por exemplo, uma criança autista, um indivíduo autista, ele não vai mudar a condição dele. Então, antes, a cada ano, você tinha que renovar um laudo. Antigamente, quando nós não tínhamos um neuropediatra na rede pública municipal, porque hoje nós temos um neuropediatra na rede pública, você tinha que pagar uma consulta de R$500. Então, a cada ano, teria que ser pago uma consulta para se obter um laudo. Então, foi pensado nisso e foi uma sugestão construída com essas instituições. Eu lembro que a primeira vez que eu trouxe o deputado Kleber na associação, eu mandei a lei, foi aprovada essa lei da questão do laudo.
ele já veio para cá e quando chegou aqui já se foi tratado nessa outra, que era a redução de carga horária. Ele levou em tempo recorde, conseguiu aprovar a lei e aí tantas outras chegaram, tantas construções foram feitas, como, por exemplo, também emendas parlamentares, dinheiro, recurso na conta das associações. Por exemplo, a Associação Amor recebeu, inclusive esse mês já está para cair, mais 50 mil na conta da associação, o deputado já está vendo a questão do trâmite, a gente está acompanhando, já caiu uma de 40, já caiu outra de 50, e esse movimento que é feito, ele ajuda a associação a contribuir com aquelas pessoas que estão lá na ponta. Ele ajuda também a somar a ação que a associação faz com a ação que a prefeitura faz. E aí todo mundo fazendo a sua parte, a gente constrói um mundo mais inclusivo. Então é isso que eu acredito. Né? Eu acho que esse mês inteiro, essa discussão toda que tem, que envolve a questão do autismo, ela perpassa qualquer sentimento apenas de dizer, a gente vai resolver todos os problemas. Não. Mas a gente criou um ambiente que lá atrás, em 2017, e somado a todas as ações que a gente foi feito, avançou, porque hoje a gente consegue ver um neuropediatra atendendo na rede pública municipal. Nós não tínhamos um neuropediatra atendendo no SUS. Nós já fizemos mutirões, já fizemos um acompanhamento maior para diminuir a fila. Hoje, a gente já vê uma necessidade de se ampliar cada vez mais, porque o número, inclusive, eu posso divulgar aqui, nós temos dados de um laboratório de dados da UFESA, que mostra que aqui no RN, no nosso estado do Rio Grande do Norte, nós já temos aí, de 2020 a 2023, quase que duplicou o número de autistas na educação inclusiva. Então, é uma pauta macro, importante, que tem que ser tratada com seriedade, tem que ser tratada com trabalho contínuo. Vamos de informação? Vamos agora acompanhar os principais assuntos abordados pelos deputados estaduais na sessão ordinária dessa quinta-feira. Muita coisa debatida e discutida lá em Natal. Acompanhe. A sessão plenária teve início com uma homenagem proposta pelo presidente Ezequiel Ferreira ao juiz federal Walter Nunes. Ele foi eleito nesta quarta-feira desembargador do TRF-5, Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Com 41 matérias, a sessão não teve votação da pauta do dia. Durante os discursos, a deputada Cristiane Dantas e o deputado Luiz Eduardo comentaram a falta de medicamentos contra o câncer e de insulinas na rede pública estadual de saúde. São problemas recorrentes da Secretaria de Saúde, a falta de insulinas, né? É um remédio fundamental para aquelas pessoas que têm diabetes, até para evitar a amputação de pequenos membros e de membros maiores. E o outro são remédios importantes para tratamento de câncer. Além de outros, nós temos a informação que há cerca de 40% das medicações de estoque da Unicat estão faltando. Então é importante que haja essa atenção do novo secretário de Saúde, da governadora Fátima, e que essa situação tenha uma atenção especial e seja restabelecida o mais rápido possível, porque quem precisa desses medicamentos são as pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade, pessoas que vivem com uma condição financeira menor, até mesmo que ganham no máximo um salário mínimo ou um Bolsa Família, enfim. O parlamentar requereu ainda o aumento de policiamento e pavimentação no município de Boa Saúde. Já o deputado Coronel Azevedo pediu mais atenção para a situação de escolas estaduais em Areia Branca. Um dos destaques foi o discurso da deputada estadual Cristiane Dantas sobre a importância da adoção legal. Ela enfatizou a necessidade de cumprimento da lei que determina a fixação por órgãos públicos de placas informativas sobre a entrega de nascituros para adoção. Abandonar uma criança é crime e essa adoção legal, entregar a criança para adoção, ela está totalmente resguardada pela lei, onde ali vai ser uma entrega legal, onde famílias que estão aguardando essa adoção serão contempladas. Então, primeiro, esse abandono é totalmente crime, prejudicial tanto para a criança que pode morrer. Ontem essa criança São José do Mipibu, ela foi encontrada bem, foi encaminhada para o hospital e com todos os cuidados já informado para a vara, para a comarca do município, mas é preocupante porque a lei tem que ser divulgada. Essas mulheres que não querem o seu filho
tem que saber que podem entregar para adoção legal. A licitação para a dragagem do rio Potengi para beneficiar o Porto de Natal também foi assunto de pronunciamento em plenário. O deputado estadual Neilton Diógenes destacou o desenvolvimento econômico do estado a partir da iniciativa. Vamos ter uma maior capacidade de receber navios maiores para que possam levar nossos contêineres, levar nossos produtos ou trazer produtos, e também sobre os cruzeiros, que são os nossos turistas, né? Então, consequentemente, nós vamos ter 2 rotas ampliadas sobre capacidade de tráfego no Porto de Natal. Fico muito feliz, uma obra que vai custar 54,5 milhões de reais, importantíssima, que nos traz esperança para o desenvolvimento, porque eu tenho dito sempre que a gente temos que fazer a infraestrutura para que a economia possa adentrar no nosso estado, que nós temos que promover a oportunidade de mais indústrias, mais fábricas. Tá aí as pautas, os debates da Assembleia Legislativa dessa quinta-feira, você sempre por dentro do que acontece aí nas falas dos deputados, sempre nessa parceria bacana com a TV Assembleia. Bem, vamos voltar aqui à nossa conversa com o vereador Petras, reforçando aqui meu alô, meu abraço lá para o Chico Gouveia, que tá agora ouviu, né, Vô? Um abraço aí, Chico Gouveia, assistindo aqui ao nosso cenário político. Bem, no bloco anterior ficou uma pergunta. Existe oportunismo, vereador, dentro desta pauta da inclusão? Eu sei que o senhor abraçou a inclusão como uma oportunidade de levar e de conduzir seriamente este assunto para dentro da política. Mas e o oportunismo, tem? Olha, Vonolvo, infelizmente, eu me entristeço, inclusive, quando vejo algumas pessoas utilizarem de uma pauta tão importante. Eu tenho uma história de vida. Graças a Deus, as pessoas de Mossoró me conhecem. Inclusive, ando há anos nessa cidade, militando politicamente, trabalhando. Fui vereador de primeiro mandato, fui vereador sem mandato, como as pessoas diziam. Quantas vezes eu não vim aqui sem mandato, trazendo a pauta da inclusão, trazendo resultados de emenda, trazendo cadeiras anfíbias para o Praia para Todos, trazendo a parceria que eu tenho com as associações, trazendo para cá leis importantes articuladas por mim, trazendo aqui tudo o que nós construímos junto com o prefeito Alisson, junto com a primeira-dama Cíntia, na Prefeitura Municipal de Mossoró, ações essas, jamais vistas na cidade de Mossoró. Ah, então não tem problema em Mossoró? Tem problema. Nós jamais falamos para as pessoas que nós não temos problema, sobretudo numa causa tão importante. A causa da inclusão, para mim, é uma causa inegociável. E é inegociável por quê? Porque mesmo sem mandato, eu continuei fazendo isso. E é com essa responsabilidade, com essa autoridade, que eu tenho condição de falar para as pessoas e dizer a elas isso. De que, infelizmente, algumas pessoas utilizam, usam uma pauta importante, usam como se isso fosse mercado. Eu jamais, em hipótese alguma, eu prefiro abdicar da política pública em mandato, a ter que usar o sofrimento que uma mãe que está lá na ponta, que um pai que sabe o que é que ele passa para levar o seu filho para terapia, quando falta terapia, quando falta um auxiliar de sala, quando falta um profissional para lhe atender, e aí ele não tem. E eu nunca fiquei inerte, eu nunca busquei apenas encontrar culpados. Quem me conhece sabe, sempre busquei o diálogo, sempre busquei as ações concretas, sempre busquei apresentar esse resultado, porque é isso que as pessoas esperam. Foi assim que eu fiz quando o Alisson me chamou para a prefeitura e a gente conseguiu implementar ações como carteiras adaptadas à sala de aula, como auxiliar na sala de aula, tentando sempre fazer essa construção para que pudesse melhorar, que esse foi um problema, como eu falei anteriormente, aqui no Rio Grande do Norte, hoje nós temos aí um estudo que mostra que de 2020 a 2023 duplicou o número de autistas na sala de aula. É um grande desafio, não vai ser resolvido de um dia para a noite, é uma construção coletiva, é uma construção que precisa de todo mundo e a gente precisa agir com responsabilidade, usar uma pauta importante para fazer política, para usar o sentimento de desejo que as pessoas têm de ver a necessidade do seu filho resolvido, para jogar as pessoas, para disseminar mentira, para fazer com que as pessoas achem que aquelas pessoas ali, utilizando a narrativa de rede social, vão sair por bacana. Jamais. Dessa forma, não vão contar com Petras. Porque contam com Petras quando precisar de arregaçar as mangas e trabalhar para apresentar resultado, e eu consigo. Inclusive, desafio
a quem tem apresentado mais resultados de ação do que a gente já tem feito esses anos todos de luta. Nesta semana, a Câmara aprovou o programa Incluir, teve muita polêmica, isso é inegável, e em seguida o prefeito sancionou. A minha pergunta é, Petras, o que esse programa, ele de fato vai representar com a sua efetividade de benefícios para as crianças autistas, os estudantes, os pais e professores? O programa Incluir é o maior programa de inclusão já apresentado pelo Rio Grande do Norte. Ser político e gestor público precisa de coragem, precisa de atitude, precisa de ousadia. A gente tem uma demanda hoje de aproximadamente 800 crianças que precisam de um acompanhamento na sala de aula, que precisam de um profissional de apoio. Essas crianças, elas precisam de um suporte. E foi pensando nisso, ouvindo essas pessoas, vendo a cobrança das mães. Isso me angustiava muito, porque eu que vivo diariamente ali, eu escuto diariamente. Não tenho um prazo para me ouvir uma mãe. Eu não paro um determinado momento ou um tempo para ouvir. Essa escuta tem sido diariamente, seja na rua, seja na zona urbana, seja na zona rural. Isso aí eu escuto diariamente. E hoje, o maior gargalo que nós tínhamos, né, era a falta de auxiliar de sala. Quando eu fui vereador em 2017... 2018, 2019 e 2020, eu acompanhei isso muito de perto. Nós tínhamos aproximadamente 270 auxiliares na sala de aula que recebiam uma bolsa de R$500. Eu estive já na Secretaria da Administração, naquela época, lutando pelo melhoramento desses auxiliares de sala. Hoje, no município de Mossoró, nós já chegamos a ter 600 auxiliares de sala em um programa que não atendia como merecia. Então, foi buscada uma solução para chegar com resultado. Vonulf, são 800 vagas. São pessoas que vão passar por um curso de formação, que vão ser capacitadas, que vão para a sala de aula, um curso de capacitação que terá pontos importantes, como inclusive para que essas pessoas entendam o manejo, para que as pessoas façam um curso de primeiros socorros, para que elas estejam preparadas para atender de melhor forma. Nós teremos lá, né, inclusive uma sugestão coletiva construída dentro dessa escuta, junto com os vereadores, uma emenda parlamentar apresentada pelo nosso colega Alessio Frango, representando a bancada de situação, aonde, né, coloca esse curso de formação num ponto importante, coloca também um quesito de prioridade construído com as mães, porque isso seria construído dentro de uma regulamentação. Toda lei ela precisa ser regulamentada. E nós teríamos uma regulamentação onde na lei colocaria as prioridades, não vai ser colocado, mas foi construída uma narrativa, né, onde a Prefeitura de Mossoró iria colocar qualquer profissional na sala de aula. E a gente se acha que um prefeito que ousa apresentar um programa para sanar, né, para chegar junto, para auxiliar aqueles alunos que estão dentro da sala de aula, ele vai apresentar um projeto visando prejudicar ou colocar qualquer pessoa dentro da sala de aula? Claro que não. O desejo do prefeito foi a agilidade para apresentar uma entrega. Existe uma grande demanda, existe uma necessidade e um bom gestor, ele sabe que apesar dos desafios, que apesar das dificuldades, ele precisa enfrentar e olhar o problema de frente. Ele precisa chegar com resultado e foi isso que ele pensou. Apresentou um projeto, nós discutimos com as instituições, discutimos com as associações, apresentamos um projeto importante, inclusive já está sendo, né, está numa corrida grande para que o edital possa o mais rápido possível ser apresentado, para que a gente possa ter aí a convocação dessas pessoas, ter essa capacitação para ter as pessoas dentro da sala de aula. O nosso desejo é atender aquilo que aquela mãezinha fala comigo. Eu escuto, vai lá no meu Instagram, mãe falar, vai lá na rua quando eu encontro. Eu estive na zona rural essa semana com 30 mães. Segunda-feira eu acordei com 30 mães ouvindo essas mães. Todas as mães relatando essa necessidade, eu apresentando o projeto, perguntando o que é que elas achavam, qual a sugestão que elas tinham que dar. Existia uma preocupação porque foi criado um ambiente de terror. É irresponsável a forma com que foi construída isso, Vonúvio. Usando politicagem para fazer com que as mães entrassem em desespero e foi criada uma atmosfera, uma narrativa, como se fala. Gente, a narrativa principal que a gente precisa fazer é a união da classe política para resolver os problemas. Nós temos a quantidade grande de autistas hoje no estado que precisam desse apoio na sala de aula e nós não temos nenhum canto. Inclusive, Mossoró, tenho certeza que mais uma vez vai ser modelo, como foi modelo nos eventos, quando nós implementamos, que diriam que não dava certo. Quando a gente colocou Mossoró no topo, hoje todas as cidades têm um fronte da inclusão, tem intérprete de Libras no palco, tem prancha de comunicação alternativa para quem não é verbal, tem um leque de ações que garantem que toda e qualquer pessoa possa participar. E é nisso que eu acredito, no resultado.
Bem, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu nesta sexta-feira a situação de emergência em 27 cidades afetadas por desastres. As portarias com os reconhecimentos foram publicadas no Diário Oficial da União e contemplam o município de Paraná, aqui no Rio Grande do Norte, que enfrenta seca, período de ausência de chuva mais longo do que a estiagem, né? Na quarta-feira desta semana, a Defesa Civil Nacional já havia reconhecido a situação de emergência em 3 cidades aqui do Rio Grande do Norte, também devido à seca e estiagem. Os municípios de Caraúbas, Coronel Ezequiel e Luiz Gomes foram contemplados pelo decreto anterior. Com o reconhecimento, as prefeituras já podem solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros. Esse é um assunto que a gente vai voltar a falar aqui, viu? A gente sempre traz essas notas, como a gente diz no jornalismo, mas os detalhes a gente vai abordando aqui também, tá bom? Bem, a governadora Fátima Bezerra anunciou nesta sexta-feira a publicação do edital do concurso da Empresa de Pesquisa Agropecuária aqui do Rio Grande do Norte, a Imparne, e a autorização do certame para o Instituto de Previdência dos Servidores do RN, o IPERN, depois de 40 anos. Ao todo, serão 106 vagas para cargo de nível médio e superior. Pessoal, recentemente nós anunciamos, a realização do concurso para o IDEMA, cujo edital vai ser publicado nos próximos dias. E hoje, mais 2 boas notícias, começando, pelo anúncio aqui do concurso para o IPERN. O IPERN que simplesmente faz 48 anos que não tem concurso para reposição do seu quadro efetivo, bem como também para a Imparne, a nossa empresa de pesquisa agropecuária, que faz 31 anos que também não tem concurso. O calendário, Pedro? É isso, então a gente publica amanhã o edital do concurso da Imparne, as provas, as inscrições começam já na segunda-feira e a prova vai ser no dia 22 de junho. Até outubro nós temos o concurso da Imparne já concluído. E agora, governadora, você autoriza a realização do concurso do IPERN. Quantas vagas? Vão ser para 90 vagas, 45 para nível superior, 45 para nível médio. E a nossa previsão é que até setembro a gente já tenha um edital publicado. É isso aí, Nereu. É isso aí, governadora. O IPERN agradece, precisou de mais de 40 anos para alguém ter a sensibilidade de entender a importância de um instituto como o IPERN. Muito obrigado. E aí, Rodrigo? Professora Fátima, isso aqui é o coroamento do apoio que a senhora vem dando à Imparne, incondicional. Em todos os momentos tivemos o apoio do governo do estado e hoje, 31 anos depois, a gente poder ver o concurso saindo. Todo o quadro da Imparne é muito grato e o setor agropecuário também. Olha, é muito importante o anúncio destes concursos para a Imparne, para o IPERN. Eu lembro que uma vez eu falei com o Nereu Linhares, que é presidente do Instituto de Previdência aqui do Estado, ele me dizia naquele momento que apenas 10, enfim, pouquíssimos servidores efetivos existiam no órgão. Os demais cedidos, contratados para um funcionamento muito raso de algo tão importante aqui para o nosso Estado, que é a previdência dos servidores do Estado. Então, que esse concurso possa, de fato, melhorar os serviços ofertados pelo IPERN, assim como da Imparne, que, imagine, é pesquisa, é algo que, de fato, pode transformar vidas. Então, que esses concursos, eles tenham seus prazos estabelecidos, que sejam cumpridos principalmente esses prazos, que a gente possa ver resultados. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com o vereador Petras. Já trago mensagens, tá bom? Estou recebendo aqui muitas interações. Mas a pergunta do bloco anterior, você já queria responder já ali na hora, mas na terça-feira eu estive na Câmara, houve a suspensão da sessão para receber as mães atípicas. O debate foi ali estabelecido na sala de reuniões e eu procurei observar Petras, que é o vereador
lá da inclusão. E notei um semblante de preocupação. E foi, posterior a isso, talvez o parlamentar que mais sentiu algumas falas, algumas posições, e para a gente falar as palavras corretas aqui, os ataques. Vereador, como foi que o senhor refletiu sobre tudo que aconteceu da terça para quarta-feira, sobre críticas à pessoa, mas principalmente ao defensor da inclusão, vereador Petras? Olha, Rodolfo, primeiro fiquei feliz com a quantidade de pessoas que me ligaram. Quantidade de pessoas que começaram a relembrar toda uma história de luta e de dedicação. História essa que muitas dessas pessoas, eu vi deputadas, vi vereadoras, vi pessoas que eu nunca encontrei nas reuniões de associação, que eu nunca encontrei nas caminhadas, que eu nunca encontrei no trabalho que eu faço para aprovar as leis, para destinar recursos, para ajudar com que a inclusão acontecesse. Na vida eu aprendi uma coisa que a vida me ensinou muito, que existem pessoas que torcem a favor, que existem pessoas que ajudam a construir junto e existem aquelas pessoas que torcem contra. E quanto pior, melhor. Para mim, nunca vai valer. Para mim, sempre vai valer o esforço, a verdade, aquilo que de fato é construído com muito trabalho. E eu tenho convicção de quem é Petras, do trabalho que eu sempre desenvolvi, do olhar atento, social, do olhar pelas pessoas que mais precisam. E quem precisa dar a resposta não é Petras. É o povo de Mossoró. São as pessoas mais simples com que eu construí história. São as pessoas que foram atendidas com qualquer trabalho que eu já desenvolvi na vida. Seja o trabalho do cidadão, seja o trabalho do vereador, seja o trabalho do assessor. Eu contei aqui várias histórias. Histórias que eu construí com o deputado Kleber, que hoje já tocam a vida das pessoas. História que eu construí na prefeitura. Quando eu vejo o olhar de uma criança na cadeira adaptada podendo estar na sala de aula, quando eu vejo um surdo podendo participar de um evento, porque hoje ele tem a condição de ir, quando eu vejo um cadeirante rompendo barreiras e estando em qualquer lugar, quando eu vejo as pessoas da ADEFIM, as meninas dançando quadrilha com aquele sentimento, quando eu vejo os funcionários públicos assumindo o centro de reabilitação. Eu vi a primeira vez que eu entrei no centro de reabilitação, antes do prefeito Alisson, ele era fechado, desabilitado. Nós temos o centro de reabilitação habilitado, nós vimos chegar profissionais do processo seletivo, o processo seletivo não sanou, foi provocado um concurso, o concurso chega com pessoas, o prefeito já imposta esses concursados e já anuncia que vai ter novos concursados. E aí eu vejo o trabalho de Petras no recurso que chega para a emenda, o recurso que chega na Associação Amor e que vejo o doutor Sidione, o mesmo médico, que atende particular, que atende no SUS, no centro de reabilitação, que antes nós não tínhamos também, atendendo também na Amor para garantir cada vez mais esse aumento. E aí eu vejo tantas ações que apresentam toda e qualquer resposta. Quem me conhece de verdade, quem sabe da minha luta, sabe que jamais eu defenderia um projeto que eu não acreditasse. Eu só faço aquilo que eu acredito. Quando o prefeito me convidou para fazer parte da sua equipe, eu tive uma conversa com ele, a primeira em novembro e a segunda em fevereiro, quando eu bati o martelo que eu vinha para a gestão. E eu vim porque eu acreditei e senti nele que eu teria condição de desempenhar um trabalho. E todas as ações que eu fiz até hoje foi com o apoio do prefeito, com a força e a determinação que a primeira-dama me deu. Cíntia, foi primordial, e eu não estou falando isso porque hoje eu sou aliado de Alisson. Eu não votei em Alisson em 2020, mas hoje eu apoio, eu acredito e eu defendo porque eu vejo ações concretas que chegam à população. Agora, eu não vou admitir politicagem, discursos políticos ou querendo criar um ambiente para fazer com que o fenômeno das redes sociais seja reverberado para dizer que algo acontece sendo mentira. Nós teremos profissionais capacitados, teremos o maior programa de inclusão, com 800 auxiliares de sala trabalhando, atendendo essas crianças, dando total apoio e fazendo com que a inclusão de fato aconteça. E isso, Vonovo, é só mais um ponto, porque a inclusão não para por aí. A inclusão precisa de toda essa força que essas pessoas que atacam, que não dialogam, que buscam fazer de qualquer tipo de política para que a gente possa ir para a rua fazer muito mais. Porque vão ser os auxiliares de sala agora, mas nós temos outras demandas. É uma pauta inacabada e sempre será. E eu estarei sempre aqui, com mandato, sem mandato, com mandato novamente, servindo ao povo de Mossoró, que é o que eu acredito. O povo me conhece e sabe quem de fato é Petras. Um abraço para Osaniel Mesquita. Valeu, Osaniel. Está assistindo aqui a gente.
está mandando um abraço aqui para o amigo Petras, e o Osaniel está de plantão hoje. Está lá com o Chico Gouveia. Não sabia que o senhor era vereador não, viu, Osaniel? Um abraço aí para todos vocês. E o pessoal do Wilson Rosado, né? São realmente profissionais que atuam com amor à profissão. Um hospital realmente de excelência aqui em Mossoró, exemplo para todo o Rio Grande do Norte. Um abraço a todos aí do Wilson Rosado, a doutor Bernardo, Marcos Moura, enfim, todo o pessoal aí que sempre é muito atencioso conosco. Bem, a Janilson acompanhando aqui a gente, quem também está mandando mensagem, Alain Medeiros está dizendo aqui, Petras é um exemplo de político, tem autonomia, coragem, compromisso com o povo, principalmente com as pessoas, as famílias com pessoas com deficiência. Quem também deixa mensagem aqui, me chamo Keila, quem acompanha o trabalho do vereador Petras sabe como ele é da inclusão na prática. Todo dia é só ver lá no Instagram. Quem também está mandando aqui uma mensagem é o professor Antônio Félix, do Alto da Conceição, falando aqui, perguntando, vereador Petras, tem muitas mensagens aqui, mas essa pergunta... valeu, Leonardo Simão, obrigado, meu amigo. Luiz Ares também, e o professor Antônio Félix, ele pergunta justamente sobre isso tudo que a gente está falando aqui no programa. Mas eu queria que o senhor me respondesse bem rapidinho aqui, qual é o seu projeto para este trabalho de inclusão? Olha, o projeto é justamente todas essas ações que nós apresentamos aqui agora há pouco, seja na educação, seja na saúde. Inclusive, nós temos novidades que chegarão em breve na saúde. O secretário Almir, que é um secretário competentíssimo, já está com sua equipe planejando novas ações, que, como eu falei, a ação, o poder público, a atividade política, ela será sempre inacabada. Mas quando se fala de inclusão social, quando se fala da inclusão das pessoas com deficiência, aí que será. A gente precisa cada dia mais avançar, a gente precisa cada dia mais apresentar resultado. E a gente vai resolver uma situação e vai precisar resolver outra. Mas o intuito é único, unir pessoas, construir pontos e apresentar resultado como nós fizemos com o projeto que chegou na Câmara Municipal de Mossoró e que hoje é lei, do programa Incluir, apresentado pelo prefeito Alisson. O Axon Guerra, do Estúdio A Propaganda, está dizendo o seguinte, rapaz, gostei desse vereador, Axon é lá de Caraúbas. Ele está dizendo aqui, se votasse aí, já tinha meu voto, dê meus parabéns aí pelo trabalho. Um abraço, Axon, obrigado pela participação. Quem também deixa mensagem aqui é a Rizoneide. Está perguntando aqui, Petras, você vai ser candidato a deputado? Me pegou de surpresa agora. Eu sou candidato a servir o povo de Mossoró, como eu sempre fiz. Volto a dizer, eu saí lá do Belo Horizonte, na verdade eu ainda moro na mesma casa que sempre morei, tenho as minhas raízes muito fincadas no Belo Horizonte, servindo ao povo de Mossoró. Quem me conhece sabe, meus vizinhos costumavam dizer que eu tiro a roupa do corpo para dar às pessoas. E eu acho que foi essa relação de proximidade, de amor e de envolvimento que tudo que faço, que me faz ter essa garra, essa vontade. E uma coisa, Volnove, toda vez que eu sou provocado, eu acho que isso me dá um ânimo, isso me dá disposição para servir ainda mais, mas, sobretudo, para dizer que nós não estamos aqui apenas para provar nada para ninguém, sobretudo para alguém, que só quer ouvir o lado. Existem pessoas que dizem assim, mas existiu uma polêmica dizendo que nós não ouvimos. Graças a Deus, nas minhas redes sociais, nós temos uma reunião que nós fizemos na segunda-feira pela manhã com mais de 30 mães da Barrinha, fizemos com a Associação Amor, com coletivos na segunda também na Câmara, na terça paramos a sessão para ouvir algumas mães, anotando, pontuando ponto por ponto, mas ainda disseram que nós não ouvimos. Não ouviu quem? A gente ouviu, mas essa escuta se faz todos os dias. E quer dizer ao povo de Mossoró, continuarei do mesmo jeito, candidato a servir o povo de Mossoró e a não desistir daquilo que eu acredito. A Kaline Luiz, do Alto de São Manuel, também aqui conosco, deixa uma mensagem sempre atencioso, vereador Petras. Pessoal, muita mensagem. Luzia Alice, do Sumaré, gostaria de enviar os parabéns para o vereador Petras. Um abraço, Nonato Gomes, Edilene Moraes, agradecendo a Petras, muitas pessoas mandando mensagens aqui, realmente bacana essa participação. Quem também deixa o registro aqui, Alexandro, obrigado pela audiência. Me chamo Fernando, gostaria de parabenizar Petras. Obrigado, meu amigo. Graça também aqui conosco, obrigado, Graça, sempre atenta aqui ao nosso programa também. Bem, muito obrigado a todos vocês que participaram, mandaram mensagens. Realmente aqui o nosso
o WhatsApp do Sucesso pipocando aqui, agradecendo sempre a todos vocês. Vereador Petras, muito obrigado, seja sempre bem-vindo ao nosso cenário político. Vou não ver, eu que agradeço a disponibilidade, o convite de sempre, dizer que é uma alegria poder participar dessa rede, né, tão importante que é a TCM, que possibilita as pessoas terem uma comunicação tão séria e dizer que estão sempre à disposição. Né? Nós que estamos na política precisamos comunicar-se com as pessoas de forma séria, de forma correta, olhando nos olhos, e aqui a gente consegue fazer isso com muita tranquilidade. Muito obrigado a vocês. Até a próxima, vereador. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Tenham todos um ótimo final de semana, bom descanso, até segunda. Um abraço.